irmãos, bom dia. Debaixo de uma chuva desse toró, graças a Deus podemos chegar aqui e chegar em segurança, né? Então nós vamos orar. O irmão Rendel vai nos trazer hoje a lição e vamos novamente voltarmos para a carta aos Filipenses e ouvir aquilo que Deus tem para nos abençoar no dia de hoje, na manhã de hoje. Amém? Então vamos orar. Deus querido, muito obrigado por mais uma semana que se inicia e a começamos, ó Deus, junto com o teu povo, ao redor da tua palavra, a fim de que ela possa jogar luz sobre toda a nossa vida, toda esta semana que começa. Tanto, ó Deus, aquilo que meditaremos nesta manhã como à noite, possa se somar a tudo que temos aprendido durante a nossa semana e possamos, ó Deus, ver assim, ó Pai, nossa vida, nosso espírito fortalecidos para, ó Deus, vencer todo obstáculo, toda dificuldade, todo desânimo, ó Deus, e o pecado que tão de perto nos assedia. Abençoa, Deus, a vida do teu servo, que ele seja instrumento do Senhor para trazer, ó Pai, a tua palavra nesta manhã. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Só os fortes aqui hoje, no Ministério da Presença, essa chuvinha gostosa, né? Muito bem, hoje nós vamos, deixa eu projetar aqui. Nós vamos estudar a lição 9 do nosso estudo bíblico em Filipenses, estudo expositivo em Filipenses. O tema da lição de hoje é o serviço que serve a Deus 1. Não é? Então, antes de iniciar a lição, eu gostaria de falar sobre uma ferramenta importantíssima que nós temos aqui na igreja, que é a oportunidade de poder ver ou rever as mensagens ou as lições da IBD, visto que as aulas são gravadas e são colocadas na internet. Então, para quem no caso está trabalhando, para quem ficou doente, ou para quem quer rever alguma coisa que passou batido ou não pegou direito, é muito bom isso. É uma ferramenta muito boa, é realmente uma bênção aqui na nossa igreja. E domingo retrasado eu estava em serviço, né, e o Cedric ministrou a lição. Então, para eu preparar a lição de hoje, eu precisava ficar em dia com a lição 7, né, que eu não havia visto. Então, com 2 ou 3 cliques e mais 1 hora e 45 minutos, estava resolvida a situação. Né? Então, irmãos, possam valorizar essa importante ferramenta que também dá um trabalhinho, né, Kaique? Gravar, editar, colocar na internet. O pastor também fica ali horas a fio, né? E às vezes ele está no meio do upload, falta energia, a internet cai, né, pastor? Tem que fazer tudo de novo. Né? Então vamos valorizar essa importante ferramenta. Também queria dizer que para ministrar essa lição aqui e as outras também, em que já tive esse privilégio de ministrar, tem sido um desafio muito grande para mim, porque a cada versículo, a cada comentário bíblico, a cada exemplo de homens da palavra que eu via, que eu vejo, eu me sinto tão edificado e confrontado ao ponto de dizer, eu não posso falar sobre isso. Eu não posso falar sobre isso. Mas como diz o pastor, tem textos na palavra que ele prega porque ele tem que pregar, mas se ele pudesse pular, alguns ele pulava. Tamanha o impacto na nossa própria vida. E hoje nós vamos falar num contexto mais central sobre serviço. O cerne da lição de hoje é o serviço. E de uma forma mais periférica, nós vamos falar também de relacionamentos entre irmãos. Nós vamos falar de egoísmo, nós vamos falar de sinceridade, nós vamos falar de hipocrisia, nós vamos falar de submissão.
Então, já no capítulo 2 desse estudo de Filipenses, na lição 9, e você pode ver na sua revista que são 16 lições até nós exaurirmos esses 4 capítulos de Filipenses, né? São 16 lições, estamos na 9ª dessa carta maravilhosa. Então, nós já passamos pelo capítulo 1, e se nós fôssemos sintetizar o que é o capítulo 1, onde é o cerne de capítulo 1, é o versículo de Filipenses 1, 21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o centro do capítulo 1 de Filipenses. Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Palavras do apóstolo Paulo. Então é importante a gente ressaltar aqui que Cristo deve ter a primazia, a supremacia na nossa vida. Interessante observar que no capítulo 2, que nós já passamos, estamos nele, mas já passamos por esse versículo que eu vou falar aqui, o próprio Deus entrega essa supremacia ao seu Filho. Ele diz assim: pois por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Paulo diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque Cristo deve ocupar o primeiro lugar sempre, a primazia na nossa vida. O próprio Senhor Deus o exaltou nessa posição. E de modo semelhante agora, nesse trecho da lição de hoje especificamente, é dada a importância, o lugar que o outro tem na nossa vida. Que o próximo deve ter na nossa vida. É isso que esse trecho vai tratar hoje. A importância que nós devemos dar ao outro, ao nosso próximo. Então, se Cristo tem que ter o primeiro lugar na nossa vida, a primazia na nossa vida, em seguida, não vem você, vem o outro. Cristo vem primeiro, depois vem o seu próximo, e depois vem você. Vem eu. Então é isso que nós vamos estudar hoje, nesse capítulo 2, de 19 ao 24. Então vamos ver os objetivos da lição, segundo a sua revista. Acompanhe aí, por favor, ou projetado ou na sua revista, na página 44. Né? Saber. Servir e dar testemunho do próprio Cristo, em uma vida de abnegação e não poucas vezes de sofrimento. Faz parte também da alegria que somente os que conhecem a Cristo experimentam de forma plena. Isso que nós precisamos saber. Sentir a obra poderosa do Espírito que qualifica o cristão a priorizar o serviço fraterno com o coração transformado, pronto a se doar. E agir mostrando-se confiável e capaz de atender às necessidades dos irmãos, servindo a Igreja de Cristo com toda satisfação, sem hipocrisia ou fingimento. Então, esses são os objetivos da lição de hoje, segundo o autor. Então, nós vimos, meus queridos, na lição 2, que uma das características do cristão é ser servo. É ser servo. E na nossa vida secular, no nosso trabalho, nós também somos servos. Ainda que você ocupe algum cargo de chefia, você sempre vai estar subordinado a alguém. Então você sempre precisa prestar contas ao seu Senhor. E a questão levantada aqui pelo autor da lição é: a quem estamos servindo e como estamos servindo? A quem estamos servindo e como estamos servindo? Qual a nossa real motivação no serviço cristão?
Quais sentimentos estão no nosso coração quando estamos servindo? Isso que nós devemos autoanalisar e ver. Sabemos já que servimos a Cristo, isso é óbvio, mas como? Como nós temos servido? De que forma? Então, o autor da revista traz aí um hino muito conhecido, que é o hino 410 do cantor cristão, né? O título do hino é No Serviço do Meu Rei. E o hino fala assim, olha só, vamos analisar esse hino aqui rapidinho. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação no serviço do meu rei. Nessa primeira estrofe aí nós podemos ver satisfação, né? Satisfeito, abençoado. No refrão ele fala assim, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Então a gente vê aí abnegação e compromisso. Minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Esse é o refrão. Segunda estrofe. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Na tristeza ou na alegria sei sorrir no serviço do meu rei. Nós podemos extrair aí contentamento, não é? Próxima estrofe. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Jubiloso é com alegria, né? Com muito prazer. Ao seu lado eu desafio todo o mal no serviço do meu rei. Aqui é confiança, né? Com Jesus, com o meu rei, eu desafio todo o mal. Então aqui eu extraio confiança. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Venturoso é aquele aventurado, vem de aventurado, afortunado, o que tem o privilégio de poder servir. É venturoso. Quanto tenho no serviço, gastarei no serviço do meu rei. Então é generosidade. Quanto que tenho, tudo que eu tenho, eu vou empregar no serviço, eu vou gastar, eu vou investir no serviço do meu rei. Generosidade. Então volta, né, reverbera aquela velha frase, aquela velha palavra que tanto nós falamos aqui. Nós estamos cantando ou mentindo? Porque muitas das coisas aqui desse hino eu já cantei muito, mas não vivi quase nada. Então eu estava mentindo. O próprio Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Alguém pode ler aí Mateus 20, 28, por favor? As leituristas oficiais, cadê a Beni? A Daniela já está aqui. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E nós? Se o próprio Cristo veio para servir, quanto mais nós, que somos servos dele. Então, falar de serviço, meus queridos, é falar do testemunho de Cristo. Falar de serviço é falar do testemunho do próprio Cristo. Então, a lição também redunda em torno de Timóteo. Nós vamos ver aqui. Que a figura aqui que nós vamos ver mais é Timóteo. Então, Timóteo era um servo humilde, ele era dedicado, ele vai nos ensinar a responder essa pergunta inicial. Como eu tenho servido? Como eu tenho servido? Timóteo vai, através do seu testemunho, da sua vida, vai dar um exemplo muito bom, muito correto de como servir ao Senhor.
E ele aprendeu com um ótimo mestre, não é? Com Paulo, então. E por sua vez, Paulo aprendeu com Jesus. Então ele foi muito bem ensinado, muito bem instruído, e ele procurou realmente seguir os princípios da palavra à risca. E quanto a nós, como você e eu temos servido? Fica a pergunta. Vamos ler o texto bíblico da lição? O texto principal? Está projetado aqui. Filipenses 2, 19 a 24. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Então, nesse capítulo 2, além de falar de serviço, nós vamos falar também de relacionamentos, como eu disse no início. Essa é uma das ênfases que Paulo traz nesse capítulo 2, nesse trecho. Então nós vimos que a igreja de Filipos era uma igreja muito querida, né? Que dava muita alegria a Paulo, era cooperadora, o recebia bem, mas algumas coisas precisavam ser ajustadas. Algumas distorções, algumas coisas estavam destoando do Evangelho. Estava ocorrendo um conflito de interesses, uma certa desunião, dissensões, picuinhas, como nós vimos na aula 7 com o Cedric. E Paulo mostra isso no início do capítulo, sobre relacionamentos, falando sobre relacionamentos. Observe que Paulo, para falar dele mesmo, ele usa só o versículo 17. Estou fugindo um pouquinho aqui do texto central, mas ele fala aqui no 17, 2,17. Contudo, isso é da lição passada, né? Mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Então, Paulo, se referindo a ele mesmo, ele usa só esse versículo, nesse contexto aqui. Mas para falar de Timóteo, ele usa 6 versículos, que é exatamente o trecho de hoje. Ele vai falar de 19 ao 24 sobre Timóteo. E para falar de Epafrodito, ele usa também mais 6 versículos. Mas Epafrodito vai ficar para a semana que vem, na próxima lição. Então ele poderia se descrever, meus queridos, mais detalhadamente, o apóstolo Paulo. Ele poderia fazer isso. Vender o seu peixe, né, enaltecer o seu maravilhoso trabalho que ele vinha fazendo. Mas ele fala menos de si e mais do seu discípulo, e mais do Timóteo. Ele fala menos de si e mais dos outros. Então isso aqui, meus queridos, é um princípio espiritual. Isso é um princípio espiritual. Colocar o outro na frente de você. Colocar o outro em prioridade. Então é interessante a gente fazer essas análises do texto bíblico e perceber essas situações, esse contexto implícito. Paulo fala pouquinho dele e fala muito de Timóteo. E fala muito de Epafrodito. O outro no lugar de si. É um princípio espiritual. Então, no início do texto-chave, Paulo vai dizer, né? Espero no Senhor Jesus. E ele usa essa expressão também algumas vezes, espero em Cristo ou no Senhor, em outros textos. Então ele tentava aqui com essa expressão, espero no Senhor Jesus, né? Colocar todas as suas esperanças
todo o seu futuro, todo o projeto de progresso, de expansão do Evangelho, a quem a sua vida estava unida. Então, aqui ele demonstra essa total confiança e dependência no Senhor. Eu espero no Senhor, eu espero em Cristo no Senhor. Olha como ele fala em 1 Coríntios 16, 7. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Então, confiança, submissão, dependência, esperança no Senhor. É o que podemos ver aqui no início do texto de hoje, tentando explorar cada palavra, cada versículo ao máximo aqui, e nunca vamos exaurir, porque a Bíblia é tão rica, mas vamos tentar. Então, o tópico 1 da sua revista, você pode ver aí que o tema é servindo aos interesses dos outros. Servindo aos interesses dos outros. E para iniciar esse tópico 1, o versículo é o 20 e o 21, que diz assim: não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Na versão Almeida, ela vai dizer assim, olha, porque a ninguém tenho de igual sentimento, está grifado em negrito aí, igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. E o 21, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Observe, meus irmãos, que essa expressão de igual sentimento, o que Paulo quis dizer com isso? Essa expressão de igual sentimento, ela só aparece uma vez no Novo Testamento, só nesse texto. Traz a ideia de mesma alma, de alguém muito íntimo, que pensa igual sentimento. Olha só o que diz o salmista no Salmo 55, 13, na versão revista e atualizada. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Era assim que Paulo sentia por Timóteo, esse mesmo sentimento, esse igual sentimento. Paulo está dizendo assim, olha, eu não tenho ninguém igual a Timóteo. Timóteo é como se fosse eu mesmo. Timóteo é como se fosse eu mesmo. É como se fosse o meu irmão gêmeo. Viu, James? Como se fosse o irmão gêmeo. Então, se forem meninos, você poderia botar até Timóteo e Epafrodito. Né? Pense aí nesses nomes, tá bom? Timóteo vai, né? Mas outro... Como diz o Cédric, esses dois servos eram, show de bola. Então ele tinha a mesma têmpera de Paulo, ele tinha o mesmo propósito, ele tinha o mesmo sentimento, ele tinha o mesmo coração e o mesmo compromisso. Ele aprendeu com seu mestre e eles eram muito ligados. Na sua esfera de relacionamentos, meus irmãos, você tem alguém assim? Você tem alguém assim que você pode pedir para fazer algo e você sabe que ele vai fazer igual se você fosse executar? Você pode confiar tanto que você pode dizer, faça isso, que eu sei que você vai fazer igualzinho a mim ou até melhor. Você tem alguém assim? Kaique, o Thiago é assim? Paulo tinha alguém assim. Algumas informações sobre Timóteo aqui, meus irmãos. A sua mãe se chamava Eunice e a sua avó Lloyd. Ambas eram crentes. Seu pai era grego e provavelmente não era convertido, visto que Paulo menciona que sua educação espiritual
não foi feita por seu pai, e sim por sua mãe e por sua avó. Timóteo era filho na fé de Paulo e era o principal mensageiro de Paulo nas igrejas. Quando tinha que mandar alguém, mandava Timóteo. Ele mandou outros também, mas o homem de confiança dele era Timóteo. E por andar com Paulo, também acabou preso uma vez em Roma. Timóteo era jovem, era tímido. Veja como Paulo exortava. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Talvez ele estivesse demonstrando alguma timidez, algo temeroso, né? Então Paulo exorta assim: olha, nós não temos esse espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, de forma implícita, podemos ver que Timóteo era tímido de certa forma. Ele tinha uma doença também. 1 Timóteo 5,23. Paulo dizia assim para ele: não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. E aqui nós temos, na timidez, em alguma doença crônica, uma desculpa que, de certa forma, muitos usam para não servir, para não querer servir, né? Eu sou tímido, eu não consigo falar em público, eu tenho uma doença, eu tenho muita dor na minha unha do pé direito, do dedão do pé, eu não posso servir. Timóteo nem ligava para isso. Por quê? Porque ele tinha alguém que o encorajava, ele tinha um mentor que o discipulava e ele realmente abraçou a causa do Evangelho na sua conversão e foi embora, independente de doença, timidez. Nós podemos ver também que ele era emotivo. Olha só como Paulo escreve para ele: lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Em algum momento juntos, Timóteo deve ter aberto o coração e chorado com ele várias vezes, né? Então ele devia ser bastante emotivo também. Ele era um jovem que se preocupava com as coisas dos outros e com a obra de Cristo. Veja só, observem só como a sabedoria de Paulo aqui. Ele encontra Timóteo na sua primeira viagem missionária. Talvez ali ele tenha se convertido, apesar de ter crescido no lar cristão, ter sido ensinado desde cedo por sua avó e sua mãe. Mas Paulo não o coloca de imediato no ministério. Ele não dá uma posição assim de um coadjudante, né, do pastor Paulo, do apóstolo Paulo. Ainda não. Né? Ele ainda não estava maduro, ele era neófito, ele era novo, no sentido espiritual de maturidade cristã. Ele tinha muito a aprender ainda com o seu pai na fé. Então ele deixou ele lá como membro da igreja de Derbe e Listra, uma congregação onde Timóteo cresceu nas coisas espirituais e ele aprendeu a servir o Senhor. Então, anos depois, na segunda viagem de Paulo, ele descobre com muita alegria, que Timóteo estava dando um bom testemunho. Ele estava, como diz o pessoal de Curitiba, ele usa a expressão, ele estava apavorando. Estava dando bom testemunho, ele estava realmente sendo muito bem visto na sua caminhada cristã ali onde ele estava. E Paulo fala isso assim, em Atos 16:2, veja só. Na segunda vez que ele vai, algum tempo depois, chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio, olha só, davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego.
Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Então, anos depois, Paulo escreve a Timóteo exatamente sobre isso. Olha, sobre a importância de não colocar logo de imediato os novos convertidos para uma posição de maior responsabilidade. Não é que você não se converteu, você não pode servir, você não pode, vai ter que... Não, algumas posições, né, de maior responsabilidade, como o episcopado. Então, Paulo escreve a Timóteo depois sobre isso, né, em 1 Timóteo 3, 6 a 7. Vamos ver aí. O presbítero ou o diácono não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Conta-se da história de um cantor famoso, e essa história é a história de muitas igrejas, em outros contextos, em outros personagens. Mas acontece muito isso. O cantor é famoso, ele tem uma certa projeção, mas ele se converte. Ele se converte e agora ele vai procurar um pastor ou uma igreja. E ele chega ao pastor: pastor, eu me converti, o que eu faço agora? Aí o pastor diz assim: bom, você pode procurar uma igreja para servir, começar a crescer, a amadurecer na fé. O pastor pergunta: a sua esposa já é convertida? Ele diz: não. Ótimo, ótima oportunidade para você começar o seu trabalho de evangelismo. E o cantor fica assim: mas, pastor, eu queria fazer algo de imediato, algo maior, assim, um projeto grande. Ele disse: mas você não precisa esperar para dar um bom testemunho de Cristo. Espere um pouco. Comece a dar bom testemunho com a sua vida. Envolva-se no trabalho da igreja. Use o seu talento que você tem para Cristo. Depois a gente vê o que você quer fazer. E ele fala assim: pastor, o senhor sabe quem eu sou? Pois sei, meu irmão. Eu sou um cantor famoso. Todos me conhecem. Então eu quero começar um projeto. A minha organização, eu quero cantar, eu quero levar pessoas a Cristo com a música, eu quero fazer eventos, shows ao ar livre em praças públicas. E ele não se conformou com o que o pastor tinha dito. E ele foi, seguindo seus próprios conceitos, e ele, por ser novo na fé, por não ter maturidade, por não saber suportar o fardo pesado que ele se dispôs a realizar logo no começo, ele também acabou se afastando da família, porque ele viajava muito, ele não tinha muito tempo, porque ele dedicou muito nesse projeto, não tinha raiz fincada, os seus galhos se estenderam demais, mas a sua raiz era curta. Quando você tem uma árvore com galhos muito estendidos e sua raiz curta, ela vai tombar. Inevitavelmente ela vai tombar. Então Paulo não comete esse erro com Timóteo. Ele não manda logo de início. Ele deu tempo para Timóteo desenvolver raízes profundas, né? E chamou o rapaz para acompanhá-lo agora na sua viagem, até circuncidando, inclusive, porque o pai dele era grego. Então, foi assim que Jesus treinou seus discípulos também. Junto com a instrução pessoal, a experiência sem instrução pode gerar desânimo. A experiência sem instrução pode gerar desânimo. De outra forma, a instrução sem experiência pode gerar inatividade. A instrução sem experiência pode gerar inatividade. Inatividade espiritual. As duas coisas são importantes quando são equilibradas. Então Timóteo acompanha Paulo e aprende muito com ele. Vamos ver como ele aprende em 1 Timóteo 3, de 10 a 17. Acompanhe aí, por favor.
Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, as coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. E o texto segue. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A gente vê esse versículo muito conhecido, então, da próxima vez que você vê-lo, ou lê-lo, ou decorá-lo, lembre-se que Paulo estava falando isso para Timóteo. Porque às vezes a gente pega o texto isolado e é importante a gente saber que contexto é esse. Quando é que foi dito isso? Para quem foi dito isso? Foi para Timóteo. O texto que nós usamos tanto. Paulo falou para Timóteo: olha, você aprendeu, você sabe o que é o certo, você sabe que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para tudo. Timóteo era um homem singular. Ele é citado 24 vezes nas cartas de Paulo. 24 vezes. Ele cuidava do interesse dos outros. Timóteo aprendeu o princípio de Paulo, explanado e inspirado no versículo 4 deste capítulo. Olha só o que diz Filipenses 2,4. Esse princípio que Timóteo aprendeu tão bem com Paulo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Na outra versão, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Este também é um ensino de Cristo. Olha só, em Filipenses 2,5, logo na sequência. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso na versão Almeida. Na NVI fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, meus queridos, ele cuida dos interesses dos outros, sem segundas intenções, não para ganhar aplausos, mas sinceramente, diz o texto. É com sinceridade. É desapegado de qualquer relação carnal. Não é para agradar A ou B. Ele não quer nenhuma projeção. Ele não quer nenhum holofote. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que Timóteo era aquele líder abnegado, desprendido, que estava ocupando aquela posição que ele colocou para ele ocupar, pelo motivo tão somente e único de engrandecimento do Evangelho, de propagação do Evangelho. Era só no que ele pensava. Quando ele pensava em servir ao próximo, servir ao interesse do outro. Não era por vaidade, não era por promoção. Ele não queria ser promovido a pastor, a reverendo, a bispo. Não era por dinheiro, não era para mostrar para o pastor que ele é muito piedoso, não era para mostrar que ele era um poço de santidade, não. Quando Paulo estava preso em Roma, alguns cristãos tinham esse mesmo sentimento. Eles até faziam obra de Deus, mas com porfia e com inveja. Veja o que diz Filipenses 1,15. É verdade que alguns pregam a Cristo,
por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Olha, outros fazem como Timóteo, mas tem muitos aí pelos motivos errados, pelas motivações erradas, por rivalidade, por inveja, por competição. As pessoas serviam umas às outras pelas motivações erradas. Timóteo não. Ele faz a obra de Deus com a motivação certa. E aqui, meus queridos, eu quero abrir um parêntese para dizer que um dos grandes problemas da igreja atual são os conflitos internos. São os conflitos de relacionamento. Aparentemente, gasta-se tanto tempo tentando resolver caprichos de crentes, suas tensões relacionais, do que com outros desafios externos do Evangelho. Problemas internos consomem tempo, energia, preocupação de quem deveria estar se dedicando às coisas mais essenciais. Problemas internos desgastam a igreja. Algumas pessoas sofrem mais com suas tensões relacionais do que com planejando e executando a obra de Deus. Só pensando naquela desavença. Fica idolatrando a pessoa. E esquece de planejar e executar a obra de Deus. Por que os irmãos se chocam? Por que os irmãos se ferem? Por que os irmãos batem cabeça? Por que as pessoas se machucam? Queridos, a nossa convivência como comunidade devia ser a coisa mais fácil e agradável do mundo. Se tão somente nós aplicarmos a obediência aos princípios bíblicos. Mas nós nos degladiamos, nós brigamos por coisas periféricas, porque somos simplesmente desobedientes. Orgulho é desobediência. Ira é desobediência. Egoísmo é desobediência. Tudo gira em torno da desobediência. Não cumprimos os princípios bíblicos aqui estabelecidos. Não cumprimos. Cuide sinceramente dos interesses dos outros. Eu vou dar um exemplo aqui bem prosaico, bem simples. Quem já fez concurso sabe, que o curso que tem teste físico, sabe que você faz a prova e depois você vai fazer o teste físico. E tem lá a corrida. Você tem que correr 2.400 metros em 12 minutos ou 10 minutos. Um dos testes é esse. E para o teste físico, não vão somente aqueles que estão aprovados para a segunda fase. Não vão somente aqueles que estão aprovados para fazer o teste físico. Mas vão também aqueles outros que estão ali na beirinha para entrar. Alguns que ficaram muito perto de ser chamado, eles vão também ver, não é, Davi? Como quem se classificou vai se sair. Ele vai torcer para o outro não conseguir. Porque se o outro não conseguir, ele tem uma oportunidade. Então esse está pensando só nos seus interesses. Ele quer que o outro se arrebente. Mas também, quando a pessoa vai correr, os outros que estão na lista de classificação também, eles ficam incentivando o outro. Tem alguns que cansam muito rápido e começam a andar, eles não conseguem manter o passo e correr, eles começam a andar, ofegantes, com meio palmo de língua para fora, e o outro vai lá, quase que quer carregar ele, e o fiscal, ó, pode pegar, não pode fazer nada. Pode, o máximo que você fazer é falar, nem chega perto. Mas se ele pudesse, ele carregava. Bora.
Ele está pensando no interesse daquela pessoa que ele nem conhece. Ele nem conhece aquela pessoa. Mas ele pensa no interesse dos outros, porque ele sabe que ajudar aquela pessoa vai fazer aquela pessoa bem. Mas vamos para uma ilustração mais decente, digamos assim. Vamos para a Bíblia, não é? Vocês conhecem a história de Esaú e Jacó. Jacó, outra hora chamado de Israel, depois de sua conversão, ele era um camarada que ele pensava só nele. Para começo de conversa, ele nasceu segurando o pé do irmão dele, do irmão gêmeo dele. Já nasceu segurando o pé. Coincidiu, James, eu não posso fazer nada. Então já nasceu agarrado segurando ali o pé do irmãozinho dele ali. Sabe aquele cara que só pensa no próprio umbigo? Ele pensava só no seu sucesso. Ele queria aproveitar cada oportunidade para se dar bem. Esse era Jacó. E a mãe dele também ajudava ainda, né? Que mãe abençoada aquela, né, pastor? Então, quando seu irmão Esaú, que estava morrendo de fome, ele vê aquele ensopado e ele pede um pouco, ele diz, olha, eu preciso me dar bem, o que eu vou ganhar em troca aqui? Deixa eu pensar aqui, não vou dar minha sopa para meu irmão de graça. Então ele pensa, eu dou, se você abrir mão do seu direito de primogenitura. E o que está louco? Uma sopinha dessa pelo meu direito de primogenitura? É pegar ou largar, meu irmão. E eu penso que a fome devia estar grande, diz Esaú, olha. Então, quando Jacó percebe que seu pai iria abençoar o seu irmão, Esaú e não ele cede às pressões da sua mãe, que eu não sei o que estava passando na cabeça daquela mãe, e engana o seu pai. Engana o seu pai. Ele estava pensando só nos seus interesses. Só nos seus interesses. Depois de 20 anos, depois que ele se converte, ele encontra com seu irmão e ele diz assim, olha só, vamos lá em Gênesis 33, 12 e 14, para a gente entender a história. Então disse Esaú, vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, disse, meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. É outra pessoa. É outra pessoa transformado pelo poder do Evangelho. Em que ele está pensando agora? Ele está pensando, ele está preocupado com as crianças e não com ele mais. Ele está preocupado com os animais. Ele está preocupado com os mais jovens. E na igreja de Cristo, meus irmãos, nós devemos ter esse cuidado. De cuidar dos outros sem querer atropelar, né? De seguir o passo dos meninos, dos novinhos, dos tenros na fé. Esse era o pensamento de Timóteo. Esse foi o pensamento de Jacó depois. Se preocupar com os outros. Então, esse exemplo de Timóteo deve nos levar a uma profunda reflexão, irmãos. Eu tenho sido bênção para os outros? Eu tenho sido refrigério para os outros? Eu tenho pensado nos interesses dos outros primeiro, depois do meu?
Eu tenho ajudado o ministério do outro ou eu tenho atrapalhado com minhas críticas, sem resoluções, sem trazer soluções? Acompanhe na sua revista, na página 45, no item 1.2, na segunda parte aí. Acompanhe aí, por favor, a leitura. Isso é muito interessante e importante. Página 45, item 1.2, a segunda parte. Um coração transformado está sempre pronto a servir. Ele não se sente superior aos outros para desejar ser servido, mas seu sentimento é de trabalhar em prol dos outros, ajudando os outros sem querer promoção, elogios ou aplausos de homens. O pastor sempre diz aqui, quem é que não gosta de um tapinha nas costas? Quem é que não gosta? Mas isso deve ser algo que nem devemos esperar. Nós devemos simplesmente servir sem esperar reconhecimento humano. Porque essa não é a motivação correta. Se vier, ótimo. Se vier, ótimo. Virando a página. A segunda parte aí também, na página 46, logo em cima, ainda nesse item. Olha só que interessante. A igreja precisa de gente que entregue o seu coração, corpo e alma para o serviço cristão. Sem hipocrisia, sem fingimento, sem querer algo em troca, a igreja precisa de Timóteo hoje. De pessoas sinceras como Timóteo hoje. Então, a primeira aplicação da lição é essa, da sua revista. Em um mundo individualista, onde o lema é cada um por si, está cada vez mais difícil as pessoas se doarem para o favorecimento dos interesses de outros, em detrimento dos próprios interesses. Porém, um cristão recebe tanto a ordem e o exemplo, como a capacidade de ser uma pessoa altruísta. Você está disposto a ser essa pessoa? Comece agora mesmo. Então, finalizando o tópico 1, esta é a aplicação. Vamos para o próximo tópico. Servindo aos outros, servindo aos interesses de Cristo, servindo aos interesses de Cristo. Então, além de cuidar do interesse do outro, Timóteo também agora cuida do interesse de Cristo. Filipenses 1, 21, nós já vimos. Diz assim, né? Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E Paulo aqui faz uma crítica implícita. Ele não cita nomes, ele fala, todos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo. Com certeza ele estava se referindo àqueles irmãos daquele versículo lá que faziam por motivações erradas. Por inveja, por porfias, por dissensões, não daqueles outros que tinham um coração sincero, como ele fala. Então ele generaliza assim, olha, todos buscam seus próprios interesses e não de Cristo. E aqui, meus queridos, eu queria chamar a atenção para um contrassenso importante. Ou nós vivemos e aplicamos Filipenses 1:21 na nossa vida, ou nós aplicamos Filipenses 2:21. Ou nós vivemos em Filipenses 1:21, que diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou nós vivemos, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Se vivemos Filipenses 1:21, para nós o viver é Cristo. Se vivemos em Filipenses 2:21, pensamos somente nas nossas coisas. Vivemos uma vida egoísta. Vivemos uma vida cristocêntrica ou uma vida egoísta. Não dá para seguir os dois modelos. Não tem como seguir os dois modelos e ser sincero. Uma palavra importante aqui é a sinceridade. E quantas vezes, meus irmãos, nós somos tentados a colocar as nossas vontades em primeiro lugar?
os nossos desejos, os nossos planos, antes dos interesses de Cristo, sem consultar o Senhor, sem saber se é isso que realmente o Senhor quer para nós. E quando isso acontece, nós distorcemos as coisas do reino de Deus. Então, Filipenses 1:21 pode ser usado como um teste de, sabe aqueles testes de complete a frase, complete o tracinho? Então é mais ou menos assim, ó. Para mim, o viver é, você completa aí, e o morrer é, você completa aí. Não do versículo, mas algo parecido. O versículo você já sabe. Aplique esses princípios de Filipenses 1:21 e complete aí. Para mim, o viver é e o morrer é. Agora aplique Filipenses 2:21. Aplique o interesse egoísta. Aplique o interesse que só pensa em si mesmo. Talvez ele vá dizer mais ou menos assim: para mim, o viver é dinheiro e o morrer é deixar tudo para trás. Ou talvez ele diga assim: para mim, o viver é fama e o morrer é ser esquecido. Quem busca os seus próprios interesses também pode dizer assim: para mim, o viver é poder e o morrer é perder tudo. Aplicação 2 aí desse tópico 2. Segunda aplicação. Leiam comigo na sua revista ou na projeção. Provavelmente muitas coisas que você faz têm quase nada a ver com Cristo, mesmo que sejam ações boas. Saiba então que sua maior lealdade deve ser direcionada a Jesus. O cristão examina suas prioridades e projetos para ver se eles estão realmente servindo para promover os interesses de Cristo. E o interesse de Cristo tem sempre a ver com a defesa do Evangelho e a edificação da igreja. O interesse de Cristo tem sempre a ver com a defesa do Evangelho e a edificação da igreja. Tópico 3. Servindo como um filho serve ao pai. Servindo como um filho serve a um pai. Uma pai aí, tá? É um pai, tá errado. Uma pai é o caboclo que fala, né? Meu mãe, minha pai, né? Como é que é? É mais ou menos isso, né? Então, queridos, Timóteo cresceu sendo muito bem instruído por sua mãe, por sua avó, deu sempre bom testemunho e nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Nós já vimos aí que quando Paulo chegou lá em Derbe Listra, ele viu muita alegria, o bom testemunho que Timóteo estava dando. Sabe, meus irmãos, é muito bom quando a gente vê pessoas que não foram criadas no Evangelho como Timóteo, que viveram vidas realmente chafurdadas no lamaçal do pecado, um desconhecimento total do Evangelho. É muito bonito quando o Senhor vai lá e chama aquela pessoa, a resgata, e aquela pessoa muda completamente. Ela converte o seu caminho. E o meu sogro foi um desses exemplos. O meu sogro viveu uma vida quase até os 38 anos, mais ou menos, assim, cego espiritualmente. O café da manhã dele era cachaça, a janta dele era cachaça, ele andava em prostituição, ele fumava não sei quantos maços por dia, ele tinha horror a crente, ele quase não deixava as filhas irem à igreja, e o Senhor o resgatou. E esse testemunho é muito bonito. E hoje ele é pastor na Igreja Assembleia de Deus.
Mas um testemunho que deve encher nossos olhos ainda mais, ou de igual forma, é quando alguém que cresce num lar evangélico, que cresce ouvindo as verdades, em momento algum ela se desvia. Ela segue perseverante, rumo ao alvo que lhe é proposto. Esse testemunho é de igual forma muito bonito. Muito bonito. Então Timóteo era esse exemplo. Ele era um homem de caráter aprovado. E Paulo diz assim, olha só, no versículo Filipenses 2, 22, do versículo 22. Porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Como um filho ao lado do seu pai. Olha só a sabedoria de Paulo mais uma vez. Paulo não diz que Timóteo serviu a ele. Paulo diz que Timóteo serviu ao evangelho ao lado dele. Ele fala, serviu comigo, né, ao meu lado. Ele não se coloca acima de Timóteo, mas ele se coloca como parceiro, como colaborador. Ele serve como um filho serve a um pai, em submissão, em obediência, fazendo exatamente aquilo que o mestre mandava. Sem procurar projeções, sem procurar holofotes. Então, no final da carta, fala que devemos ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Devemos ter o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo Jesus. E Timóteo aprendeu isso. Epafrodito, nós vamos ver que aprendeu isso. E eu e você também devemos e temos aprendido isso também. Aplicação 3. A relação no serviço prestado a Deus e aos líderes deve ser como a de um filho que serve ao seu pai. Infelizmente, muitas vezes a realidade dessa relação não tem sido nada boa. Há pessoas que não consideram os que as ajudam, ainda reclamam de tudo, assim como ajudantes que não honram o serviço cristão. O cristão nunca deve perder de vista o caráter de obrigação e empréstimo que exalta a Deus como Pai. Então, meus queridos, ainda falando em serviço, eu queria abrir mais um parênteses aqui e salientar duas coisas importantes. Aquele que serve, ele precisa prestar contas. Aquele que serve, ele precisa prestar contas. Um dia desses, na oração aqui dos homens, o irmão estava responsável pelo estudo, né, após a oração, e ele não veio, não avisou, e eu não sei se avisou até hoje, o irmão dirigente da oração. E quando eu vi essa situação, eu lembrei de um pastor que disse uma vez, ele tão estressado já com os líderes que faltavam, que não prestavam contas, que estavam na escala de alguma coisa e faltavam, e não arrumavam ninguém para substituir. E ele reuniu a liderança dele e disse, olha só, pessoal, vai chegar um dia que eu não vou vir. O pastor falando. Eu não vou vir. Eu vou ficar em casa e não vou avisar. E aí? Percebem a importância da prestação de contas? Por que você não veio? Por que você não avisou que não podia vir? Imprevistos acontecem, é claro, meus irmãos, mas devemos avisar, de preferência com antecedência, se acontecer alguma coisa. Mas tem que ser um imprevisto mesmo, né? Se você tiver que vir com febre, venha. Faça um esforço. Olha só, porque o nosso rei ele é muito exigente. Olha o que ele fala aqui. Ó. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração,
como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ele vai cobrar. Ele quer que sirva de todo o coração, com toda a força, e ele ainda vai cobrar. Como que você fez? Outra coisa importante nesse mesmo sentido é que não existe voluntariado no serviço cristão, como o pastor já bem disse várias vezes aqui. Se o Senhor te chamou para o serviço cristão, é o seu ministério, meu irmão. Não é se der eu vou, não. É o seu ministério. Se não der, não estou falando aqui de trabalho, de faculdade, de uma doença mais séria, não. Estou falando de não ir porque foi assistir Guerra Infinita, sexta-feira à noite. No culto de oração. Né? Isso não é ministério, meus irmãos, não é voluntário. Eu sou voluntário, isso aí eu vou se eu quiser. Não é assim. Não é voluntário, você foi chamado. Você vai prestar contas. Aí a pessoa está escalada no ministério, na escala do serviço, o culto começa às 18h30. Quando é 17h59, ela manda uma mensagem no grupo do WhatsApp do ministério. Não vou poder ir. Alguém pode me substituir? Joga a bomba lá e o líder que se vire para arrumar alguém. Não se dá nem o trabalho de tentar pessoalmente ou ligando para alguma pessoa. Você pode, aconteceu isso, você pode me cobrir, no próximo domingo eu vou no seu lugar? Não. 18 horas, aí o líder fica, meu Deus, para que eu vou ligar? Estão servindo a Cristo e não a homens, diz o texto. Como estamos servindo, irmãos? Como estamos servindo? E nesse sentido eu lembro de uma tirinha dessas de WhatsApp, de um desenho desses de WhatsApp, que o filho chega para a mãe, é domingo, ele chega para a mãe 23h45. Já está errado que no outro dia tem aula, ele foi dormir quase meia-noite, né? Aí chega para a mãe, mamãe, amanhã tem um trabalho. Aí digo, meu filho, o que precisa, meu filho? Agora que você avisa, meu filho, já vai estar você dormir. Não, precisa de papel, tesoura, cartolina e um ornitorrinco. Já pensou? Onde é que a mãe vai arrumar o ornitorrinco? Em cima da hora. Imprevistos acontecem, meus irmãos. Mas até em imprevistos, a gente pode se doar mais. Até em imprevistos, a gente pode se esforçar mais. Concluindo, vamos ler aí a conclusão da revista. E percebam que, mais uma vez, a palavra relacionamento também é colocada em evidência. Vamos ler toda a conclusão aí, juntos? Acompanhem, por favor. Chung diz em seu comentário que Deus providencialmente arranja relacionamentos humanos na comunidade da igreja, de forma que você passa a se encontrar estando debaixo da autoridade de outro crente na sua obra pelo Evangelho. Sem dúvida, a maior lealdade de Timóteo era para com Cristo, mas ele serviu fielmente ao seu líder na obra do Evangelho, respeitando a arquitetura providencial de Deus, em submissão à autoridade legítima e a seus relacionamentos humanos. Diferentemente de Timóteo, muitos têm comprometido o Evangelho desrespeitando a liderança estabelecida por Deus, cedendo a interesses egoístas. Você já descobriu a quem está servindo e como está servindo? Timóteo nos ensinou a servir o Senhor certo e de forma certa, servindo aos interesses dos outros,
servindo aos interesses de Cristo e servindo como um filho serve ao Pai. Seja leal àquele que tem autoridade espiritual sobre você, de acordo com a soberania de Deus. Amém, irmãos? O Senhor nos ajude, nos capacite, nos abençoe. Essa palavra para o pastor aqui. Muito bom, meus irmãos. O único complemento que eu queria dar é que talvez alguém pense assim, muito boa essa palavra que o Morrendo deu sobre a questão de responsabilidade nos ministérios e tal. A única ressalva que eu faço é que isso também se aplica, ressalva não, complemento, que isso também se aplica a mesmo que você não tenha um pinto para dar água na igreja. Não é que você, no momento, não está envolvido em absolutamente nenhum ministério. Você não está na recepção, você não vai cantar, tocar, pregar, nada. Você não tem cargo. Porque isso entra no que nós vimos, inclusive relembramos, melhor dizendo, na nossa conferência com o irmão Vinícius, sobre a marca de uma igreja saudável chamada membresia. Então hoje nós estamos vivendo, irmãos, uma necessidade imensa de reforçar essa ideia, porque surgiram igrejas nas últimas décadas, que é uma igreja de supermercado. Você entra, pega o seu produto, vai embora, né? Você vai literalmente para ser servido. E tem os profissionais lá que fazem o serviço, certo? Essas duas aqui do lado são exemplos claros disso. Você não tem compromisso com aquilo. Só que isso não tem nada a ver com a membresia do Novo Testamento. As igrejas tinham compromisso com aquele corpo local. As pessoas tinham compromisso com aquele corpo local. E assim, meu irmão, tanto quanto deve se cobrar daquele que deve preparar a sua lição, que deve chegar na hora, que deve vir ligar o equipamento, fazer isso, fazer aquilo, eu penso que a mesma situação cabe sobre aqueles que vão usufruir do serviço daquele irmão, uma forma inclusive de honrar a pessoa que durante a semana gastou o seu tempo preparando um estudo, gastou o seu tempo preparando o que quer que seja, que chegou mais cedo para lhe servir. A pessoa, se o cara do som vem, o cara da mensagem vem, o cara do louvor vem, e absolutamente ninguém vem, ele vai ministrar para quem? Ele vai servir a quem? Então é uma forma de, inclusive, respeitar o irmão, você praticar aquilo que, emprestando de novo do Vinícius, ele chamou de ministério da presença. Então, a gente brincou, né, que é um dia chuvoso e tal, mas quer ver uma coisa? Amanhã pode amanhecer caindo meteorito, você vai trabalhar. Eu duvido que você vai ficar em casa. Com todas as letras e certezas. Mas eu concordo com o irmão. Eu estou com problema na unha encravada. Vou para a igreja, porque você vê a Deus mancando, né? É totalmente espiritual. É sério, irmãos, isso. Muito sério. Porque nós temos um padrão de excelência para as coisas que não são necessariamente de Deus, apesar que nós temos aprendido que tudo que fazemos é para Deus, mas temos um padrão de excelência para aquilo que não é eclesiástico, se você quiser colocar assim, e outro no reino. Amanhã com remela, arrastado, com sono, cansado, você vai, não tem jeito. Quantas vezes a gente já fez coisas até altas horas num dia de semana, por algum motivo, porque escolhemos, os amigos estavam em casa, a gente ficou até meia-noite, né? Batendo papo, meia-noite e meia. No dia seguinte, 7h30, 8 horas eu estou lá, batendo o meu ponto. Porque nós ainda não entendemos que realmente, irmãos, isso aqui não é voluntariado. Não é mesmo. Nós somos servos. E quando nós não usufruímos dessa bênção que é a igreja, a curto, médio e longo prazo, os efeitos vão ser sentidos. Não tem, meus irmãos,
humanamente falando, como ter a mesma qualidade. Eu não vou comparar A com B. Cada pessoa reage às influências espirituais que tem na vida de maneira diferente. A gente pode ser rato de igreja e nunca cresce um milímetro. Nunca falta nada, o primeiro a chegar, é o último a sair, nunca cresce nada. Então, frequência em si não faz mágica. Porém, quero analisar você por você, tá? Eu por eu, o indivíduo. É virtualmente possível que você, meu irmão, cresça da mesma maneira, perdendo de 9 lição, né? Perdendo de 9 lições, 4 ou 5, perdendo de 16 ministrações em Gálatas, você perde 3, 4, 5, culto de oração, o último que veio foi quando você tem uma doença grave. É virtualmente possível que você seria a mesma pessoa se você tivesse usufruído de todo esse investimento na sua vida. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Eu fui muito impactado no momento, especialmente na maneira como o irmão colocou ali o preencha as lacunas. Ali eu só vi sabe o que é esse barulho, irmãos? Perna manca voadora. Só vi o barulho da perna manca e eu me desviando aqui. Como dizem meus irmãos aí, mais forte. Ali foi manto, ó. Como eu preencheria? Para mim, o viver é. Como é que eu preencho ali? Está na ponta da língua porque a gente tem um versículo decorado. Esse versículo é muito conhecido. É capaz de, inclusive, estar num show gospel. Povo que não lê Bíblia quase nada. Você cantou lá e diz: porque irmãos, tira o pé do chão para Jesus, porque para mim o viver. E todo mundo vai gritar: Cristo. Acho que não é tão simples, irmãos, preencher aquela lacuna lá. Realmente é algo que a gente deve levar para o nosso dia e pensarmos e compararmos com as nossas ações, nosso procedimento, com as nossas atitudes. Mais uma vez, meus irmãos, Deus nos abençoou numa manhã extremamente edificante. Não desperdice. Leve. E eu quero enfatizar o que o momento começou dizendo. Eu não tenho ilusão, meus irmãos, que um canal de estudos bíblicos no YouTube, especialmente de alguém que não é nenhuma celebridade evangélica, eu não tenho a ilusão de que vai ter 1.000, 3.000, 10.000 visualizações. Não tenho essa ilusão mesmo. Tanto é fato que no nosso canal, no meu canal, quando alguns dos nossos preletores mais conhecidos aparecem lá, chove de visualização. Que bom. Que bom que o pessoal é atraído pelo nome famoso de alguém. Problema nenhum, não. Mas o que eu espero é que a nossa igreja local, aí sim, aproveite este recurso em que, surgindo uma real situação, né, irmão? Porque acontece morrendo aqui domingo, se domingo não está aqui, tem que trabalhar. Pode chegar lá? Como é que é o nome do teu comandante lá? Capitão. Capitão, hoje eu não vou não. Por quê? Tem que buscar Deus em primeiro lugar. Mas no dia seguinte, ele está avisando a Glaucia: olha, eu estou retido aqui no quartel. Né? Não é isso, irmão. Ele nunca está falando sobre isso. Ele está falando sobre plantão. Um Sérgio, por exemplo, agora está em Manaus. Sérgio, você está em Manaus, está faltando a igreja. Não desculpa, não é tonto. Nós estamos falando sobre questões reais, em que eu opto por não estar, troco por outra coisa. É totalmente diferente. Aí, quando essas situações incontornáveis acontecem, que a nossa igreja aprenda a valorizar isso daí, porque minora o prejuízo da sua ausência. Graças a Deus, porque nós temos tido essa possibilidade. Amém? Bem, o irmão Gustavo está lá, como avisado, para já tratar das instruções para o nosso passeio agora terça-feira, certo? Dia de comunhão, dia de alegria, um dia também
de batismos, de nós lembrarmos da ordenança que o Senhor nos deixou. Meus irmãos estarão passando pelo batismo, e ali vai ser um momento muito edificante para também a nossa igreja, né? Marca de membresia ser ali mais uma vez lembrada. Vamos colocar de pé, meus irmãos, e vamos terminar orando. Deus querido, muito obrigado pela liberdade, ó Deus, que temos de estudar a Tua Palavra, pela instrumentalidade do Teu servo, e também, ó Deus, eu quero agradecer pela vida desses irmãos que têm preparado estas lições, em especial do pastor João, que conheci há alguns anos atrás, e todos os outros que foram usados para preparar este material. Dá-nos um dia, Deus, que possamos meditar na Tua Palavra, lembrar daquilo que ouvimos aqui, aplicando a nossas vidas. Um dia também de descanso, e que à noite possamos estar juntos para celebrar e exaltar o nome do nosso Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.